Quartas de final da Copa do Brasil, os jogos já foram sorteados, nós já sabemos as datas, já sabemos quem enfrenta quem, já sabemos aonde assistir. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje e, claro, a gente vai dar aqui os nossos palpites mais uma vez. E eu digo no plural porque eu quero saber o de vocês também, vocês podem deixar nos comentários quem vocês acham que vai passar para a próxima fase diante dos jogos que a gente vai colocar aqui. Certo? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Caso você ainda não seja inscrito no meu canal, você pode se inscrever aí para receber mais vídeos. E vamos embora, vamos colocar na tela aqui uma arte que eu preparei para vocês. Então vamos lá, a primeira partida aqui que a gente tem é entre Palmeiras e São Paulo. Lembrando uma coisa, pessoal, essa partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime, que está transmitindo a Copa do Brasil. Se vocês quiserem assinar o Amazon Prime, se vocês quiserem experimentar o serviço para ver como é que é e decidir se vocês assinam ou não, eu deixo sempre um link aqui na descrição, vou deixar nos comentários também. É através desse link que eu deixo aqui para vocês, vocês podem participar desse período de teste ou assinar propriamente o serviço para que vocês assistam a esses jogos da Copa do Brasil. Eu vou falar todos os jogos, tá? Quem vai transmitir o quê? Fiquem tranquilos. Esse jogo, Palmeiras e São Paulo, jogo de ida, é transmissão exclusiva do Amazon Prime e o da volta também, certo? Quanto à partida, deve ser um jogo equilibrado mais uma vez. Eu não vou nem passar pelo retrospecto recente, porque é um jogo decidido fora de campo, né? Não é um jogo decidido em campo. Mas o Palmeiras, embora seja favorito, é um time que é mais cascudo, tem mais experiência, decidindo mata-matas recentemente e tudo mais. Mas é um time também que não tem sobrado para cima de muita gente. E o São Paulo é um time competitivo, embora não seja tão bom assim tecnicamente. É um time competitivo e é um clássico regional. Tem aquela questão que às vezes clássicos tem jogadores expulsos de uma forma meio imprevisível, tem briga, tem um monte de coisas que mudam um pouco a história do jogo. Então vai ser um jogo muito equilibrado. Palmeiras favorito, mas levemente. Eu vou colocar aquele passe aqui, vou tirar a cor do São Paulo, mas é por pouca coisa. Não me surpreenderia com um resultado diferente nessa partida. Aliás, quase nenhuma aqui, né? Todas vão ser muito equilibradas, eu acredito. Então eu vou colocar o Palmeiras passando por uma pequenininha vantagem. Vamos lá. No próximo jogo a gente vai ter Corinthians e América Mineiro. Esse jogo vai ter transmissão também da Amazon Prime e do Premiere. Para a TV aberta vai ter transmissão da Globo para algumas praças, eu não sei exatamente quais. Você pode conferir se vai ser aí na região que você mora, e do Sport TV também para a TV fechada. Esse é um jogo entre duas equipes que são provavelmente as piores nesse momento aí no futebol brasileiro, mas me parece um duelo equilibrado. Time por time, a gente já falou aqui, o Corinthians em tese deveria ter mais. Só que não vem demonstrando isso. No jogo pelo Campeonato Brasileiro, o América Mineiro venceu por 2-0 o Corinthians também, mas foi uma partida... As duas equipes não jogaram bem, a verdade é essa, né? Mas o América Mineiro conseguiu fazer os seus gols e o Corinthians, mais pro final do jogo, acabou sofrendo ali e tal. Então, é um jogo que para mim tem cara de 0-0 na ida, 1-1 na volta e vai para os pênaltis, ou 1-1 na ida, 1-1 na volta. Me parece ser um jogo com placar magro e muito tendendo ao empate, assim, de ser decidido nos pênaltis. Portanto, eu acho que o Corinthians vai passar por pouco também. Acredito que o time vai melhorar pelo menos um pouco até a disputa do dia 5 e do dia 12, né? Tem um pouquinho de tempo ainda aí para isso, então... Eu vou dar essa margem de vantagem, mas confesso que eu não estou tão confiante assim. Vou no Corinthians por achismo mesmo. A próxima partida é entre Grêmio e Bahia. São duas equipes que têm algo em comum, né? Que são as suas defesas às vezes dão uns piripaques. Mas principalmente a do Bahia dá muito mais do que a do Grêmio. E com a bola nos pés, o Grêmio me parece superior. Cria mais oportunidades, sabe mais o que fazer com a bola. O Bahia tem um jogo mais reativo, o Grêmio um pouco mais propositivo. Então me parece ser também um duelo equilibrado, porque fica mais nesse duelo de confrontos, assim, de propostas, né? Pode ser que no jogo de ida, de repente, o Bahia não se exponha tanto assim, o Grêmio também não vá tanto para cima, então termina no empate, chega aqui no Sul, mas tem aquela pressão, o Bahia jogando no contra-ataque pode surpreender, então me parece também um jogo apertado, mas com ligeira vantagem para o Grêmio. Então eu vou colocar que o Grêmio vai passar, vamos tirar a cor do Bahia aqui. E a transmissão dessa partida será feita pelo Sport TV na TV fechada e o Premiere no serviço pago. Certo? E a última partida que nós temos é entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo decide fora de casa, o Atlético Paranaense faz a primeira partida também fora de casa. É um duelo que tem se repetido recentemente com muita frequência na Copa do Brasil. A gente vai ver uma arte aqui que eu preparei a seguir, falando sobre isso inclusive. Tem sido equilibrado. O Flamengo em geral é melhor, porque tem um time melhor tecnicamente. Mas o Atlético Paranaense é um time encardido e bem competitivo. Como eu já falei em outros momentos aqui desse canal, o Atlético Paranaense nesse momento é um time que pode vencer qualquer equipe do futebol brasileiro e ao mesmo tempo pode perder de qualquer equipe, porque ele não sobra para cima de ninguém. Então eu não me surpreenderia se ele passasse, não seria nenhuma zebra. Mas eu acho que os jogos do Flamengo em geral são decididos mais em função do que o Flamengo faz do que em função do que o adversário faz.
O Flamengo muitas vezes entra em campo com um pouco de indolência, um pouco displicente, talvez um pouco de soberba, não sei qual é o problema ali, se é preguiça, se é soberba, o que é. Mas quando o Flamengo joga o que pode jogar, ele vai ser superior ao adversário, na maioria das vezes, porque tem melhores jogadores. Ninguém vai discordar, acho que o time do Flamengo é melhor que o do Atlético Paranaense. Mas a questão é essa, na maior parte dos jogos o Flamengo não joga o que pode jogar. E proporciona pra gente resultados como derrota pro Alcas, derrotas de goleada pro Red Bull Bragantino, alguns empates ali que ninguém entende como aconteceram, enfim. Então fica meio aberto por conta dessa inconstância do Flamengo. Eu coloco que o Flamengo, embora seja favorito para mim e vá passar, tem boa margem para o Atlético Paranaense conseguir um resultado aqui nas quartas de final e passar para sempre, em função dessa inconstância do time do Flamengo. Então é aquela coisa, vai depender do dia. Se o Flamengo estiver bem, o Flamengo acho que passa. Se não tiver, o Atlético Paranaense não está ali de bobeira e sabe dar trabalho para todas as equipes do futebol brasileiro, com o Flamengo não é diferente. Então ficou assim para mim. Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Flamengo. Os times do lado esquerdo da tela se enfrentam caso eles passem. E os times do lado direito se enfrentam caso eles passem. Então seria uma semifinal de Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras saindo de um clássico para outro seria bem complicado novamente, e o Grêmio enfrentaria o Flamengo numa partida... Bom, aí a gente deixa para comentar mais para frente sobre o que aconteceria, até porque não aconteceu, são só palpites e eu quero saber de vocês, hein? Me digam quem vocês acham que passa. E a propósito, a transmissão do jogo de Atlético Paranaense e Flamengo, que eu acabei não falando, vai ser feita também pelo Amazon Prime e pelo Premiere nos serviços pagos. Na TV aberta vai ter a Globo e na TV fechada o Sport TV transmite esse jogo também. Lembrando que o jogo que é totalmente exclusivo do Amazon Prime é Palmeiras e São Paulo, seja o jogo de ida ou seja o jogo de volta. Então para você assistir a essa partida, lembrando, tem um link aqui na descrição e um link nos comentários que você pode usar para assinar o Amazon Prime ou fazer o período de teste aí de 30 dias para ver o que você acha do serviço. Tá certo? Então, esse é o resumo dos duelos aí da Copa do Brasil, esses são os meus palpites e eu vou colocar uma última arte aqui na tela para vocês, que são torcedores do Flamengo e do Atlético Paranaense, que é o retrospecto de duelo entre essas equipes na Copa do Brasil recentemente, porque os times ano após ano têm se enfrentado, ó. 19, 20, 21 e 22 eles se enfrentaram e agora em 23 eles vão se enfrentar novamente. Como é que aconteceu isso? Em 2019 eles pegaram nas quartas de final. O Atlético Paranaense e o Flamengo empataram na primeira partida e empataram na segunda. Nos pênaltis o Atlético passou. Ponto para o Atlético, 1-0 Atlético, né? Em 2020 eles se enfrentaram de novo. O Flamengo venceu o jogo de ida e venceu o jogo de volta. Incontestável, ponto para o Flamengo, 1-1. Em 2021 eles se enfrentaram na semifinal. O Atlético Paranaense empatou a primeira partida e venceu de 3-0 a segunda. Ponto para o Atlético de novo, 2-1 para o Atlético. E em 2022, ano passado, eles se enfrentaram nas quartas de final, como estão se enfrentando agora. E dessa vez empatou o primeiro jogo e o Flamengo venceu a segunda partida, então mais um ponto para o Flamengo, 2-2. Então nos últimos 4 anos eles se pegaram 4 vezes, terminando empatado em 2-2, o que mostra que, embora o Flamengo em todo esse período a gente sempre dissesse que tinha um time melhor, e tinha mesmo, sempre é um jogo disputado, é um jogo bem parelho aí, né? Não dá para cravar quem vai passar, é um jogo em aberto. E lembrando assim, se você quiser ir mais atrás, há 10 anos atrás, em 2013, essas duas equipes também decidiram a Copa do Brasil. A final foi entre Atlético Paranaense e Flamengo, e o Flamengo venceu, foi campeão em cima do Atlético. Mas aí já faz mais tempo, os elencos eram muito diferentes, né? É uma outra fase. Estou pegando esses anos mais recentes porque tem vários jogadores ainda que se repetem, a estrutura dos clubes é mais parecida 4 anos atrás do que 10 anos atrás, então a gente tem uma ideia melhor. Então fica aí como curiosidade para vocês que é realmente um duelo apertado, embora o Flamengo seja, acho, o favorito, vai ser jogo duro. Então esse é o resumo de tudo que vai acontecer nessa rodada. Sejam muito bem-vindos, caso vocês estejam chegando pela primeira vez aqui no canal, vocês podem se inscrever para receber mais vídeos e me digam quem vocês acham que passa para a próxima fase. Essa será as quartas de final da Copa do Brasil, estamos rumando para o fim da competição e vamos acompanhando juntos aqui tudo o que acontece, certo? Eu espero todos vocês aqui em breve no próximo vídeo e até a próxima. Fui!